Glórias a Deus. Quero saudar os irmãos, as irmãs, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma manhã aqui reunidos para meditar sobre os ensinamentos, sobre a palavra do nosso Senhor. Entendemos que não há nada mais importante do que conhecer a Deus. E não há como conhecer a Deus se não for através da sua santa e bendita palavra. Apesar das pessoas elas inventarem métodos e formas, acharem que locais são mais especiais do que outros, a única forma de você conhecer a Deus não é ir para Israel, não é ir para o monte, não é se trancar num quarto ou num buraco qualquer por aí, se isolar do ser humano, mas a única forma de você conhecer a Deus é você meditar nas Escrituras. E sim, você pode ir para esses lugares, não há nada de pecaminoso em relação a isso, mas entenda que o nosso Deus é um Deus que está presente em todos os lugares. Diferente de Satanás e seus demônios, ele está presente em todos os lugares. E nós temos o privilégio de ter o nosso Deus junto conosco nesta manhã, mesmo num número reduzido. Nós estamos juntos com o nosso Deus e cumprindo o nosso objetivo e o nosso propósito, que é de semear a santa e bendita palavra do Senhor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, de podermos, Pai querido, ouvir a Tua santa e bendita voz. Queremos, Pai, pedir que o Senhor esteja conosco nesta manhã, nos iluminando, nos dando luz, falando aos nossos corações, nos instruindo. Que nós possamos, Pai, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, nós possamos realmente ser instruídos na Tua palavra e conhecer um pouco mais do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas mandaram mensagem para mim aqui pedindo o link da igreja e eu não entendi muito bem, porque quando eu olho o nome da pessoa, em cima está o link, mas eu não entendi, espero que tenha se solucionado. Na igreja você não postou? Postei já agora. A minha mãe postou agora. Tá? Normalmente eu posto individualmente e na igreja hoje eu não postei na igreja. Bom, estamos tratando dentro da nossa escola bíblica dominical a respeito dos 10 mandamentos. Já tivemos pelo menos 5 encontros, 5 domingos, em que nós fizemos toda uma introdução a respeito deste tema. E na semana passada, no segundo período, nós começamos a exposição do primeiro mandamento. Quero convidar você, antes de iniciarmos a nossa breve revisão, a abrir o texto de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Verso 1 em diante. Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante, assim diz a palavra de Deus. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunha contra o teu próximo.
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao próximo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Primeiro mandamento, está lá em Êxodo capítulo 20, verso 3, e diz: não terás outros deuses diante de mim. Entenda que são 10 mandamentos, não são 10 pedidos. Quando você vê o filme de Aladim, você pega a lâmpada mágica, Aladim pega a lâmpada mágica e ele faz um pedido. E aí o gênio, ele vai e concede o pedido, o desejo dele. Nós não estamos falando de pedido de Deus, nós estamos falando de ordenança de Deus. Em tempos que nós vivemos, em que você mandar alguém é algo que afronta e a pessoa ela se sente magoadinha e fica depressiva, vai para o psicólogo, Deus ele ordena: não terás outros deuses diante de mim. A pergunta que nós fazemos inicialmente é: a quem devemos adorar? Esse é o escopo desse versículo, Êxodo capítulo 20, verso 3. A quem nós devemos adorar? Falamos na semana passada que a adoração a Deus ela não é subjetiva, ela é objetiva. Porque as Escrituras deixam muito bem claro o que é que nós temos que fazer e o que não temos que fazer. Quando eu vejo nas igrejas, na internet, aquelas festas, aquelas coisas que eles inventam lá, e culto judaico e tudo mais, dentro da igreja, você fala assim: Deus não pediu isso. Pessoas dançando, pulando, gelo seco, Deus não pediu isso. A ordenança dele é muito clara. Então, quando você pensa em adorar a Deus, você tem que pensar que tem que ser algo objetivo. O que ele comanda que tenha que ser feito. Não há cultinho de crianças na Bíblia. Não há culto de jovens, culto de mulher, de adolescente, culto disso, culto daquilo. Agora tem o culto pet. Não existe isso. O culto é de adoração a Deus. E todos... Culto pet. Culto pet. Você traz o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu passarinho. É o culto pet. Então o bichinho ele também tem que adorar a Deus. E aí os caras inventam uma teologia aí maluca que não está nas Escrituras. Isso é loucura. A adoração a Deus é objetiva. E você só não faz a coisa de forma correta porque você não lê. Se você não lê, você não sabe. A obrigação primordial das pessoas para com seu Criador é o reconhecimento de que Ele é o único Deus. Não há outro. Não há outro Deus, nem fora, externamente a você, nem internamente a você. Porque você pode criar, e você cria ídolos no seu coração. Você não tem imagem de escultura, você não tem imagem de São Jorge, você não tem imagem de Maria arrependida dos pecados do Nordeste, sei lá, entendeu? Mas você tem dentro do seu coração, a idolatria é a mesma. Você tem que reconhecer que Deus é um só. As pessoas em seu estado natural de pecado têm a tendência de adorar coisas visíveis, ao invés de um Deus invisível. É mais fácil eu adorar coisas que eu vejo. É muito mais difícil eu crer sem ter como comungar, sem ter no que pegar. A dificuldade de um culto virtual muitas vezes é essa. As pessoas elas têm o coração natural, desejoso de coisas. Quando o culto numa condição extrema, que é o que está acontecendo, nós nos reunimos ainda, já fazem quase 6 meses, apenas pelo virtual, as pessoas elas vão esfriando o seu coração. Porque para elas não conseguem reconhecer a figura de Deus ao lado delas. Elas precisam de uma motivação. As Escrituras registram várias ocasiões em que o povo de Deus caiu nesse pecado de adorar as coisas externas, mas também relatou várias situações em que os seres humanos eles adoraram a Deus como era ordenado e Deus os abençoou. No Novo Testamento nós vemos Jesus Cristo citando Deuteronômio 6,5, ele fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força.
Quando ele é questionado pelos fariseus, por aqueles religiosos, ele fala, não, a lei é a mesma. Não mudou nada, você tem que continuar adorando o Deus Todo-Poderoso. Ele não estava apresentando algo novo, mas ele estava reafirmando algo que Deus já tinha trazido dentro do Antigo Testamento. E essa verdade da adoração objetiva de Deus, ela começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Por mais que as igrejas tentem inovar, não é bíblico. Você pode reunir jovens, vamos fazer uma palestra, vamos passar um dia e fazer um churrasco, não há problema. Mas não chame isso de culto, porque não é. Não é um culto. E aí as pessoas, elas têm essas motivações, entendeu? Que são erradas. E nós ensinamos as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes, desde pequeno, como não adorar a Deus. E depois que eles ficam grandes, a gente quer que eles ajam como se eles fossem verdadeiros adoradores, e eles não são. Eles adoram tudo menos o Senhor. Porque nós não ensinamos. E às vezes nós nem sabemos. E quando pessoas tentam ensinar, nós repudiamos. Porque é muito trabalhoso. É mais fácil eu ligar lá para o iFood e pedir uma comida do que eu for fazer a comida. Então as pessoas, elas têm achado que o cristianismo é iFood. E ficam vendo vídeos na internet, como se aquilo fosse o suficiente. Não é. É uma parte. É uma parte. Você tem que se debruçar na leitura, na meditação, no estudo. Leu uma vez, leu a segunda, começa a se dedicar mais às Escrituras para que você saiba como adorar a Deus. E é o mandamento de Êxodo 20, verso 3. Não terá outros deuses diante de mim. Em sua palavra, Deus registrou exemplos, consequências, tanto das desobediências como das obediências. Está nas Escrituras. Nós escolhemos, eu escolhi, para que nós possamos fazer o exame do exemplo da desobediência, a figura de Acabe. E a figura de obediência, a figura de Daniel. Poderíamos estender para Sadraque, Mesaque e Abednego. Dois homens em situações diferentes, em épocas diferentes, mas que um mostrou obediência e a outro desobediência. Vamos tratar um pouco sobre a falsa religiosidade que foi exposta e punida por Deus em relação ao rei Acabe. Acabe, ele aparece lá no livro de 1 Reis, por volta do capítulo 16. Talvez um pouco antes. Acabe, ele é reconhecido como um dos piores reis de Israel. Um homem que, além de idólatra, de frouxo, banana, ele levou o povo de Israel à idolatria. Levar é um modo de dizer. Sempre na história você observa que os líderes, eles forçam para que os seus súditos adorem aquele que ele adora. Então, quando Acabe, ele começa toda essa ação idólatra, ele induz aqueles homens a adorarem o Deus que ele quer que seja adorado. Para ele não ser culpado, não se sentir culpado, para ele se sentir confortável. E o que acontece é que os seres humanos, na sua condição natural de pecado, o que eles fazem é obedecer. 1 Reis, capítulo 16, verso 33 diz: também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Acabe, ele levantou um poste ídolo com um pedaço de madeira e falou: esse é Deus. E a forma desse poste ídolo normalmente era a forma de um pênis, que era uma adoração pagã. Então ele olhava a adoração dos outros e ele começou a querer trazer para eles, que é o que as igrejas fazem.
Então a igreja não está com muito ibope, ela começa a procurar algo para fazer com que as pessoas sejam atraídas. Lembro certa vez de uma igreja em que a pessoa falou assim: vamos chamar o Fernandinho. Não tenho nada contra o Fernandinho. Vamos pagar aí um cachê de 10 mil, sei lá quanto que ele cobra, 10, 20 mil reais, para ele vir fazer um show aqui, para a gente atrair as pessoas. Está errado. Quem vai ser adorado ali não é Deus, é o Fernandinho. E as pessoas, elas esquecem o seu cristianismo perante essas estrelas gospel, e eles gritam e eles pulam, e é como se estivesse num jogo de futebol do Flamengo com o Vasco. Acabe fez esse poste ídolo, e não foi só isso, fez muito mais. A palavra de Deus também registra a sua idolatria e como ele incentivou o culto ao deus pagão chamado Baal. Era um deus daquela região dos cananeus, que então agora estava sendo ocupada pelos israelitas, mas como povo, você vai ver isso lá em Josué, você vai ver que as tribos, elas não expulsaram de completo, então ficou alguns grupos de pessoas lá dentro que eles falaram: deixa eles aí. E aí eles continuaram tendo a manutenção dos seus deuses, e um grupo desses adorava uma divindade chamada Baal. Baal era o nome principal do deus pagão da terra de Canaã, que foi dada por Deus aos israelitas. Então Deus deu aquela terra para o povo de Israel, para que a terra fosse purificada e que só fosse adorado o Deus verdadeiro. Mas eles permitiram que aquele Deus de alguma maneira fosse adorado e cultuado. Deus havia ordenado a cessação do culto a qualquer outra divindade. Não terás outros deuses além de mim, diante de mim. Semelhantemente, toda lembrança dos cultos pagãos deveria ter sido eliminada daquela terra, para não contaminar a pura religião. Qual é o problema de você inserir elementos que aparentemente são inocentes dentro da adoração verdadeira? Você a corrompe. Você a corrompe. Então o que era inicialmente com o objetivo de se adorar a Deus, vira-se um show. Então não se olha mais para Deus, você olha para a pessoa dançando lá. Os grupos de louvor cada vez mais têm sido a estrela. Então Deus, ele sai. Qual que é o problema? A adoração a Deus, ela é olhada para um outro lado. Você está olhando, é que nem a pessoa que olha para o gato e olha para o peixe ao mesmo tempo. Está lá, com o tempo com a atenção desviada. Eu tenho estudado um pouco sobre leitura dinâmica, tenho estudado um pouco sobre memorização de textos, feito alguns cursos, e ele fala que quando você vai participar de um curso, de alguma coisa, você vai fazer uma leitura, você tem que tentar eliminar tudo que possa roubar a sua atenção. Por isso, se você vai orar, desliga o seu celular. Você vai ler, desliga ele. Desliga o laptop. Procura um canto da casa que seja mais tranquilo. E se possível, fala com as pessoas: olha, agora eu estou fazendo isso. Não me interrompa, a menos que seja uma emergência. Que é o que eu falo com as pessoas. Pastor, você atende até que hora? Você não tem horário. Você pode me chamar a qualquer horário, desde que seja uma emergência. Se não, tenta preservar das 8 às 18, apesar que eu fico acordado das 5 à meia-noite. Mas se você precisar, pode ligar. Então você tem que tentar, de alguma maneira, blindar a sua cabeça para que você possa fazer os seus estudos. Na adoração é a mesma coisa. Se você está lá e está lá o pastor falando e o cara está lá tocando o teclado e fazendo os acordes, você vai reparar que a sua atenção não é 100% para aquilo que está sendo falado, mas começa a ser para a pessoa do lado, para aquilo, para o som, para o barulho, para a pessoa dançando, pulando, é o véu, é a véu. Não, tem que ser simples. O culto protestante, quando ele nasce, a partir de Calvino e Lutero, é um culto simples, sem adornos, sem coisas para não chamar a atenção. Mas, naquela época, as pessoas começaram, a partir de Acabe, a adorar esse deus pagão. Então ele levantou um poste ídolo que chamou a atenção daquelas pessoas. E as pessoas, elas começaram a perguntar o que era. E começaram a entrar em dúvida: será que não faz diferença
Será que eu não posso trazer 10 adorações para Deus e trazer uma para Baal? Porque se mal não faz, bem não faz. Se bem não faz, mal não faz. Os israelitas desobedeceram e caíram rapidamente e repetidamente em idolatria. Eles afetando o teocentrismo, que é isso? É tudo no centro, Deus no centro. Então, o Estado de Israel, as suas leis, o seu agir, o seu procedimento, centrava em torno de Deus. Chama-se teocentrismo. Teo é Deus, teos, centrismo, centro. Deus está no centro. E também mexeram no ensino do monoteísmo. O que é isso? Adoração ao único Deus. Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. E eles começaram a ter outros deuses diante deles. E esse teocentrismo e esse monoteísmo é algo que deve caracterizar a minha vida e a sua vida. Mas pastor, eu não sou de Israel. Não, mas você é o Israel espiritual de Deus. As coisas que você faz, elas têm que ter Deus no centro. E não podem fazer com que surjam deuses no seu coração. A desobediência dos israelitas preservou vivo o culto ao Deus Baal, que de tempos em tempos ressurgia, numa clara desobediência ao primeiro mandamento, como ocorreu no reinado de Acabe. Esses focos de idolatria, o que ocorre com eles é que se eles não são eliminados, de tempo em tempo ele aparece. Então, às vezes eu aconselho pessoas, aconselho casais, e aí a gente monta uma estrutura. Eu passo, dentro do que eu conheço, uma estrutura familiar, que as Escrituras nos mostram, mas vira e mexe a pessoa, ela retoma aquilo. Retoma, e aparece de novo, porque aquilo não foi tratado no coração. Eu vou ficar em casa para cuidar dos meus filhos, mas aparece isso, aparece aquilo, aparece... isso não tem problema. E aí você, como não tratou o seu coração, você faz o quê? Começa a procurar alternativas. O dia do Senhor, descanso. Mas hoje eu vou fazer isso. É só hoje. Você abre uma possibilidade que não deveria acontecer e você contamina a sua adoração. Aquilo que era 100% importante, 100% puro, agora é só 99,99. Sua mulher de Acabe, chamada Jezabel, o superava em maldade e mandou matar os profetas do Senhor. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, verso 4. Verso 3. 1 Reis, capítulo 18, verso 3. Verso 1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre essa terra. E só para você entender, quando Acabe ele é confrontado por Elias, Elias fala: não vai chover mais. E já haviam 3 anos que não chovia. E aí o Senhor mandou ele se apresentar a Acabe. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então Jezabel, ela olhou para aquela adoração que ela achava que era certa e ela falava, lembra que eu falei para você? Que os soberanos, eles têm essa tendência de tentar fazer com que você adore aquilo que ele adora. E ela começou a fazer o quê? Matar os homens que falavam em nome de Deus. Porque a forma melhor de você divulgar uma heresia ou um culto pagão é você eliminar a forma verdadeira. E ela começou a matar. E o que aconteceu é que esse homem chamado Obadias, que não é o profeta Obadias, esse homem era mordomo de Acabe. Esse homem ele começou a ajudar e separar, esconder as pessoas.
Então Jezabel, ela era pior do que Acabe. Acabe, ele era o banana do casamento, quem mandava era a mulher. E aí nós temos toda a história do problema de Acabe, do problema de Elias, que em 1 Reis capítulo 17 aparece o confronto. Quando Elias ele volta, ele vê que aquela situação está caótica naquele meio. Elias, que tem como nome Yahvé, Deus, é o significado. Os nomes Israel naquela época tinham significado, não é que nem hoje. Eu escolhi Paulo por causa disso, eu escolhi fulano por causa daquilo. É a minha avó. Não, eles tinham significado. E Elias significava Yahvé é Deus. Deus deu a Elias uma missão espinhosa. Espinhosa por quê? Porque o ser humano, com seu coração pecaminoso e tendente ao mal, ele já estava acostumado a adorar a Baal. Adorar a Deus é mais complicado, tem ordenanças, tem mandamentos. No meio de tanta oposição, ele seria o porta-voz de uma mensagem de castigo que começa lá em 1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor teu Deus, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E foi a primeira profecia que Elias deu de confronto a Acabe: não vai chover. Já falamos que sofreu a terra por 3 anos. Ele confrontou o rei Acabe em toda a sua maldade. E ele teve que fugir dali. E ele foi sustentado tanto por corvos, ele ficava na beira de um rio. Lá ele tomava sua água, se alimentava, e depois ele foi alimentado por uma viúva. Acabe o odiava. E quando ele encontra Elias, ele fala: eis o perturbador de Israel. E Elias fala assim: não, o perturbador não sou eu, o perturbador é você. Porque Deus diz que você não pode ter outros deuses perante ele, você está trazendo deuses pagãos e tem inserido isso no coração do povo. Então quem está perturbando Israel não sou eu, é você. E aí eu faço um parêntese para falar sobre aquele versículo que diz: não ireis os vossos filhos, que a gente já falou sobre isso. A ira não é você ficar cutucando, brincando, não, é você não trazer o ensinamento do Senhor. Então quando nós não ensinamos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, nós não ensinamos aqueles que estão próximos a nós a respeito da palavra de Deus, nós estamos agindo como perturbadores. Você ser omisso também te torna um perturbador. 3 anos depois do primeiro confronto, a fome era extrema em Israel. Deus mandou Elias mais uma vez falar com Acabe, nós já lemos o texto. Dessa vez ele é levado por Deus a uma demonstração de poder sobre os falsos deuses. Acabe estava explicitamente desobedecendo o primeiro mandamento. E então Elias olha para aquela situação toda e fala assim: vamos ver quem manda, ô Acabe? Vamos ver quem tem poder? Chama os profetas de Baal. E o total deles era em torno de 450. E já havia um outro deus que chamava Astarote, que era chamada da esposa de Baal. Era uma outra divindade. Que haviam outros 250. Que você, quando lê muito rapidamente esse texto, você passa por cima. Mas eram 450 de Baal e mais uns 200, 250 de Astarote. E ele fala assim: vamos ver quem é realmente que tem poder. E aí o que ele faz? Ele fala assim: olha, vamos pegar 2 altares, vamos pegar 2 boizinhos, vamos matar os 2. Vocês oferecem em primeiro lugar, porque vocês são muitos, eu dou preferência para vocês. Aquele que o fogo do céu cair e consumir aquele holocausto, esse é o Deus verdadeiro. E aqueles homens começaram a tentar, e começaram logo cedo, 6, 7 da manhã começaram, e passou tempo e nada. Quando chegou por volta do meio-dia, eles começaram a ficar desesperados, começaram a se cortar, e Elias começou a brincar com eles, e falou assim: fala mais alto, esse Deus deve estar dormindo, esse Deus acho que ele viajou. E então ele fala: agora é minha vez. Ele pega, monta o altar dele sozinho, mata o bicho, coloca em cima do altar e fala assim: enche essas talhas de água aí.
cada uma em torno de 50, 60, 100 litros, sei lá. Enche e joga em cima, e joga a segunda, e joga a terceira. Quando estava tudo ensopado, o animal estava totalmente cozido quase, ensopadão, o chão, o altar, tudo. Ele falou assim: Deus dos céus, se o Senhor é Deus, mostre agora. E a palavra de Deus diz que um fogo desceu dos céus, consumiu aquele holocausto inteiro, não sobrou nada. E o fogo foi tão forte que lambeu, a palavra certa é lambeu a água que estava no chão e tudo mais, ali ficou tudo seco. O povo reconhece lá no versículo 39, 1 Reis 18, 39, que quem é poderoso é Deus. E sob a liderança de Elias, em 1 Reis capítulo 18, verso 40, todos aqueles profetas foram mortos. Agora a gente pensa assim, esse show pirotécnico que houve, rei Acabe e Jezabel se transformaram, se converteram. Não. Acabe e sua esposa Jezabel continuaram em sua vida de impiedade e falou para Elias, falou assim: eu vou matar você, que o meu Deus me consuma, que eu seja comida por cachorro, se amanhã você não estiver morto, se tudo que você fez com eles não seja feito com você. Está lá em 1 Reis capítulo 22, verso 29 a 38. E aí tem toda uma continuação da história. Elias, ele vai para uma caverna, aí Deus fala assim: bom, eu estou vendo que você não dá conta mais, entendeu? Eu vou passar o encargo para uma outra pessoa, para Eliseu. Tem toda uma história aí que não é o nosso caso. Lições que nós extraímos dessa história, em que havia uma adoração a Deus, foi implantada uma adoração pagã, e ocorreu no final a morte de Jezabel, exatamente da forma que ela falou que iria acontecer, comida por cachorros. Ela foi jogada lá de cima da torre, morreu, e quando chegou lá embaixo não tinha mais nada. Pelo menos 3 lições podem ser tiradas das interações de Elias com os falsos profetas. Primeiro, a impiedade e idolatria punida por Deus. Quando você é idólatra, quando você vê situações em que há impunidade, Deus age. Enquanto que a fidelidade é o seu nome reconhecido e recompensado. A primeira coisa é, se você é uma pessoa que é idólatra de si mesmo ou de imagem, o que quer que seja, se você é uma pessoa que não tem piedade das pessoas, você não ama, não cuida, não é misericordioso, Deus te pune. E se você é uma pessoa que é fiel às suas ordenanças, e nós estamos tratando na adoração a Deus, Ele te recompensa. Segundo, Deus opera maravilhas e manifesta o seu poder no meio do seu povo no seu devido tempo. Passou-se anos ocorrendo aquela impiedade, aquele problema, e Deus deixou correr. Não quer dizer que Deus é banana, mas que Ele age segundo o tempo dele, na hora que Ele quer. A grande maravilha operada hoje é que as portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja, cumprindo a promessa feita por Cristo Jesus. Apesar de tudo, a igreja continua existindo. Continuam existindo igrejas apócrifas, malditas, existem. Existem cultos que não tem nada a ver com as das Escrituras, existem. Mas existem pessoas que servem a Deus. Podem ser poucos, podem não ter igrejas suntuosas, mas são pessoas que buscam servir a Deus. E Deus, Ele é maravilhoso. E Ele recompensa essas pessoas. E a gente vê, não tem problema nenhum com o ministério grande. Gostaria, eu oro para Deus, para que Deus possa multiplicar a nossa igreja, para que a nossa igreja possa ter uma sede própria, que a gente possa ter vários pastores ajudando, entendeu? Eu gostaria muito isso. Mas até hoje não ocorreu. Deus está no comando. Mas Deus tem abençoado. Amém. Tem abençoado pessoas que a gente tem cuidado. E quando às vezes os membros da igreja não querem, a gente cuida de outras pessoas. Deus tem permitido que eu cuide de um pastor lá de Minas Gerais, tem um outro do Rio de Janeiro, tem uma pessoa de Cuiabá, tem 2 que eu estou aconselhando na Bahia. Então,
Apesar de a igreja muitas vezes não dar o retorno, o Senhor Ele traz as vidas e Ele cuida. Terceiro, as pessoas podem enganar-se a si próprias e adorar a falsos deuses na ilusão de que obterão deles a satisfação dos seus desejos. Você pode se enganar. Você pode enganar a si mesmo. Não tem nada a ver. Está tudo certo. Eu vou tomar essa decisão. Eu vou fazer isso porque eu acho que é o certo. E vou por esse caminho e eu sigo desta forma. Não sigo isso, faço aquilo. Como num grande buffet de comida, eu escolho o que eu quero para eu comer. Você pode até se enganar. Mas é exatamente isso. Você está se enganando. Os objetivos de Deus sempre vão se cumprir. Ele reconhece e chama os seus para si. Somente Deus é recebedor e legítimo da nossa adoração. E se você adora qualquer outra coisa que não é Deus, você está fora. Se você voltar ao caminho, Ele te recebe, como filho pródigo. Mas se você não voltar ao caminho, você está fora. Eu sou muito tranquilo, não satisfeito. Eu sou muito tranquilo em relação às pessoas que se desviam do caminho e não voltam mais. Não era de Deus. Às vezes eu converso com a minha mamãe a respeito disso. Não tem o que fazer. Você tem que ir até o teu limite. Muitas vezes eu passo do meu limite. E graças a Deus eu tenho uma esposa que me repreende. Porque eu tenho que ir até um limite. Mas se você mesmo assim quiser continuar agindo de uma maneira errada, eu tenho que deixar acontecer. Meu coração fica doído aqui. Porque eu falo, olha, é aqui, você vai por outro lado. Não faça isso. E você mesmo assim o faz. E eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é o quê? Continuar instruindo. Pessoas que passaram por discipulado, em que agem de uma maneira totalmente diferente. Não foram pessoas que não tiveram ensinamento. Pessoas que sentaram comigo individualmente para aprender das Escrituras. E simplesmente tomam decisões à revelia. Não que tem que me consultar. Não é isso, eu não quero isso. Eu quero que você busque a Deus. Mas as situações elas aparecem na vida das pessoas e as pessoas simplesmente decidem e continuam. A impiedade e a idolatria é punida por Deus, enquanto a fidelidade é reconhecida e recompensada. Deus opera maravilhas e manifesta o seu poder no meio do seu povo no seu devido tempo. As pessoas elas podem enganar-se a si próprias e adorar falsos deuses, na ilusão de que obterão deles a satisfação dos seus desejos e que neles alcançarão seus objetivos, mas o Deus verdadeiro é que vai estar agindo no final das contas. Não é a sua vontade. Ele, Deus, reconhece os seus para si. Somente Ele é digno de adoração. O exemplo de Acabe, ele teve consequências que não acabaram com a morte dele. A ação de Jezabel não foi algo que findou no reinado dela. São coisas que vão avançando. Entenda que essa malignidade, ela vai contaminando as vidas. Da mesma maneira que a bondade, ela impregna como um perfume as pessoas. Uma grande maioria das pessoas da nossa igreja tem um passado tenebroso. Sofrimento, de abuso, de violência, de falta de amor. E eu sempre falo para elas, a sua geração ela pode ser mudada a partir da sua adoração a Deus. Como você agir em relação a Deus é como você vai ver ao transcorrer dos seus filhos, das gerações, das situações das pessoas que te envolvem, que cercam você. Quando você entende o princípio da adoração ao único Deus, e você passa isso para frente, o que acontece é que é a mudança, a transformação. Queremos um Brasil melhor, queremos as famílias convertidas, mas nós não mudamos o nosso coração. Nós continuamos adorando como Acabe, a postes ídolos que nós criamos.
Posse do trabalho, da família, do bem, da viagem, de toda sorte ou coisa. E nós temos nos afastado das Escrituras. Mas quando a coisa pega, a gente culpa a Deus. Se não verbalmente, a gente julga Ele interiormente, como se Ele fosse o responsável pelas minhas más decisões. As suas más decisões, quem vai pagar é você. Seja agora, seja na eternidade. Espero que seja agora. E na eternidade você seja absolvido. As nossas ações, elas têm consequências. O seu agir, a sua boca, a utilização do seu tempo, tudo isso é a forma de você demonstrar quem você adora. Você consegue ficar na frente da televisão vendo um filme 1 hora e você não consegue ficar lendo as Escrituras 5 minutos? Idólatra. Alguma coisa está errada. Você está investindo em algo que é natural, sendo que o sobrenatural está à tua disposição e você não usa. Na hora de ler as Escrituras, tudo é difícil para você? Estou com soninho, estou cansadinho e tudo mais? É algo que eu sempre bato na tecla com as pessoas que eu discipulo. Se você tiver uma viagem para o exterior ou para qualquer outro lugar, você vai se atrasar? Você vai chegar a hora que você quer? E se você não faz isso com as coisas naturais, por que quando é com Deus você deixa correr? Finalizamos esse primeiro período com esse testemunho, mau testemunho de Elias com Acabe, não de Elias, mas de Acabe. Toda essa manifestação de poder. Vamos voltar depois do intervalo ainda falando sobre o primeiro mandamento, sobre a adoração a Deus. Então vamos falar sobre a ação de Deus em Daniel e através de Daniel. Daqui a 15 minutos nós retornamos. Aquilo que eu falo sempre. Não vai comprar pizza, não vai comprar peixe, vai comprar frango, não é para você lavar o quintal, daqui a pouco eu volto, que senão você vai chegar atrasado. Tome a sua água, dê a sua volta e sente para a gente voltar a conversar. Tá? Deixe o seu ok, deixe o seu joinha lá, deixe o seu comentáriozinho. Eu me alegro quando vejo que você está presente. Tá? Deus te abençoe. Fique com Deus.